Olá, pessoal! Vamos dar início às nossas aulas de Políticas Públicas e Serviço Social. Então, quando nós falamos de políticas públicas, do que nós estamos nos referindo? Vamos lá? Então, a sociedade brasileira ela está passando por um grande acirramento no que diz respeito ao processo de transformação no que se refere às políticas públicas e sociais. E este tem sido um tema recorrente em concursos públicos. Então, a nossa temática de aula ela envolve, nós vamos falar sobre a prática profissional do assistente social com relação à atuação das políticas públicas sociais e seus diversos desdobramentos na sociedade capitalista, enfatizando a sua postura no que diz respeito à viabilização dos direitos sociais da população usuária desses programas, desses projetos e serviços advindo das políticas públicas e políticas sociais públicas, com a perspectiva da consolidação dos direitos dos usuários e dos termos legais constitucionais. Então, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, junto com ela veio também a consolidação dos direitos sociais. No que diz respeito à atuação do serviço social no âmbito das políticas públicas sociais, é necessária a apreensão de diversos conhecimentos, incluindo legislações, conhecimentos teóricos, entender uma apreensão de forma contextualizada dessa realidade social, dentro de uma perspectiva crítica, entender também, compreender como é que se dá a produção e reprodução das relações sociais dentro desse contexto, partindo do princípio que nós estamos dentro de uma sociedade capitalista, com a retórica do neoliberalismo. Então, nesse sentido, é importante uma análise contextualizada de totalidade para a compreensão das relações sociais e a apreensão também das expressões da questão social que se envolve dentro desse cenário. Então, assim, nós temos aqui uma análise de cenário. Então, enquanto assistente social, atuando junto às políticas públicas e políticas sociais públicas, eu preciso compreender o contexto político. Quando eu me refiro à política, eu não estou me referindo à política partidária. Lógico que a política partidária ela acaba tendo algumas interferências no que diz respeito à garantia desses direitos sociais, conforme preconizado na Constituição Federal de 1988, e especificamente no seu artigo 5º da Constituição, onde traz a abordagem em relação aos direitos à educação, à habitação, à segurança, e dentre outros. Então, eu preciso entender, dentro desse contexto político, as ações implementadas pelo governo no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, que se referem às políticas de governo. Então, observe, dentro da sociedade contemporânea, essas políticas de governo, ela acaba, quando se muda a gestão também, ela acaba sofrendo algumas alterações. E aí eu preciso perceber como nós, assistentes sociais, podemos lidar a partir da nossa instrumentalidade profissional dentro desse cenário, fazendo as nossas articulações, as nossas negociações, dentro da perspectiva da viabilização dos direitos da população usuária dos serviços. Nós temos também um contexto econômico. Entender o nível de atividade econômica do país, a estrutura de produção vigente, a distribuição de renda. Então, observe que considerar a questão da territorialidade, também as especificidades dentro de cada município, de cada comunidade, de cada localidade, também isso é um ponto importante. O contexto sociocultural, entender quais são as principais demandas que estão sendo apresentadas dentro desse processo das relações sociais produzidas dentro do sistema capitalista. As pressões, as influências do meio social e cultural, para aceitação ou não dessas ações que estão sendo empreendidas pela política de Estado ou pela política de governo. Logo mais, nós veremos essa questão da diferença conceitual entre o que é uma política de Estado, entre uma política pública e o que é uma política social. Precisamos também entender o contexto demográfico.
quais são as características da população usuária do serviço, seu crescimento, sua distribuição geográfica por sexo, por idade, por escolaridade, qual é o perfil da população alvo advinda dentro da perspectiva de atuação dessas políticas. Então, assim, observe que eu preciso compreender dentro desse cenário de que forma, a partir das dimensões de atuação do assistente social, considerando a dimensão política, que é no sentido, como eu falei, não é política partidária, sabendo que a política partidária ela pode ter algumas interferências dentro desse processo de viabilização dos direitos do cidadão. E aí pensando também que eu preciso compreender de que cidadão eu estou falando. Qual é a concepção de cidadania? O conceito, a expressão cidadania, ela vem a partir da concepção de Estado-nação. E Estado-nação vem a partir da perspectiva do Estado de Direitos. Dentro do modelo clássico, do entendimento do que é cidadania, isso está atrelado também à concepção de direitos. Então, o modelo clássico de cidadania traz que a cidadania política está atrelada ao direito político, que é o meu direito de participar a partir, dentro do processo de gestão pública. Que hoje, um dos exemplos que nós temos dentro desse cenário é o direito de votar e ser votado. A cidadania civil, que é a minha liberdade de expressão, o meu direito de ir e vir, e que muitas vezes nós sabemos que existem algumas estratégias de controle social por parte da gestão pública, de exercer esse controle social entre essa liberdade de expressão, o meu direito de ir e vir dentro desse cenário. E nós temos a cidadania social, que está atrelada aos direitos sociais. Os direitos sociais é justamente a participação que nós temos, enquanto cidadão de direitos, de participar dessa herança de bens e serviços produzidos na sociedade. Tranquilo? Então, vamos dar seguimento. Como eu falei anteriormente, é importante a nossa compreensão em relação a alguns conceitos. E essa compreensão é muito recorrente nos concursos públicos. Então, vamos tentar entender o que seria uma política de Estado. A política de Estado ela se refere às políticas públicas, que são importantes não apenas para um governo, mas para o Estado. Então, observe, como eu falei, dentro do processo de desconstrução, desse cenário, dessa desconstrução e implementação de políticas públicas que nós estamos vivendo hoje, eu preciso entender o que é uma política de Estado e o que é uma política de governo. A concepção de política de Estado ela é muito mais ampla, porque as ações elas são de caráter estruturante, ou seja, precisa ser pensada, ter uma intencionalidade, ela precisa ter uma articulação, precisa ter um propósito, precisa também ter um sistema de avaliação e de monitoramento das ações que são desenvolvidas. Então, tem um caráter estruturante. Ela também deve ser permanente. Então, nós ouvimos falar muito da questão da sustentabilidade dessas ações. Então, ou seja, como eu falei, na política de governo, quando se muda a gestão, em função da política partidária e dos jogos de interesses que existem dentro dessas relações, dentro do contexto político partidário, então a sensação que nós temos muitas vezes é um processo de desconstrução de políticas, e, consequentemente, de retração e violação dos nossos direitos sociais adquiridos a partir da luta de classes, dos movimentos sociais, e que consolidou com a Constituição Federal de 1988, conhecida como a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Cidadã. Então, assim, essas ações da política de Estado, elas devem ser duradouras. Independente de se mudar o governo, essas ações elas devem ser permanentes. Devem gerar impactos também de longo prazo. Então, ou seja, as ações, como eu falei, elas devem ser duradouras. Na perspectiva de transformação da vida desses indivíduos. E aí uma expressão importante também é o protagonismo do sujeito. Nós, assistentes sociais, comumente ouvimos isso dentro do nosso fazer profissional, de sensibilizar o indivíduo
para que ele se reconheça pertencente a uma determinada realidade social e que ele seja o agente transformador, capaz de transformar a sua realidade. E isso exige um processo de reflexão, ação. Agora vamos para a concepção de política pública. Então, a política pública, elas são ações implementadas pelo governo que vêm através de um conjunto de programas, de ações, de decisões tomadas pelos governos, tanto federal, estadual e municipal. Nesse cenário, podem ocorrer também o processo de descentralização das políticas públicas, com a participação direta e indireta entre públicos privados e públicos entre os entes públicos, e os entes privados. Então, eu preciso entender também, dentro desse cenário, dentro do processo de segregação da sociedade, ou seja, de departamentalização da sociedade, sendo dividida em setores, ou seja, o primeiro setor, o Estado, o segundo setor, o privado, e o terceiro, conhecido como chamado terceiro setor, nós temos as instituições, as representações da sociedade civil organizada e de interesse público. Então, eu preciso entender essa expressão PP. Qual é a relação da parceria público-privado? Então, o público ele pode promover essas ações, mas não necessariamente ele é o responsável pela execução dessas ações. E aí pode entrar essa parceria público-privada e as instituições privadas fazerem a gestão dos serviços públicos, ok? Então, são políticas de governos, ações governamentais, que por isso adquirem um caráter comum a todas as pessoas. Então, a política pública, ela tem como preceito a Constituição Federal de 1988 e que ela vem para todos de forma equitativa, respeitando as diferenças. Aí entra uma outra informação importante, considerar a questão da territorialidade. Então, as especificidades locais, elas precisam fazer parte dessa análise e dessa compreensão das relações que são produzidas dentro da sociedade capitalista. E ela se divide em política de segurança, política econômica, política de assistência social, política de saúde, política de educação, política de habitação e dentre outras. Então, qual é a dica que eu deixo para vocês? Então, nós temos aqui, a política pública ela vem para todos, respeitando as diferenças de forma equitativa e tem como parâmetro legal a Constituição Federal de 1988. E política social. Vamos entender a política social como um desdobramento da política pública, sendo que ela tem algumas características específicas. Então, a política social são ações instrumentalizadas, desenvolvidas pelo Estado, só que ela vem de forma seletiva, de forma focalizada, atendendo a de quem dela realmente necessita. Então, são essas ações instrumentalizadas dentro da realidade social, através de recursos que são disponibilizados, materializadas através de programas, projetos e prestações de serviços à comunidade. Então, numa perspectiva instrumental, seria um tipo de política pública que tem por objetivo enfrentar a questão social diretamente ou em conjunto com outras políticas públicas. Então, questão social aqui, que nós estamos nos referindo, é objeto de trabalho do assistente social e que se refere a um conjunto de processos de desigualdades sociais geradas pela sociedade capitalista, dentro de um contexto de exploração da relação capital-trabalho e suas diversas refrações e desdobramentos, que aí gera desigualdade, gera desemprego, gera fome, dentre outros exemplos que, se nós formos falar aqui, quantas expressões das questões social nós temos aí na sociedade capitalista, nós vamos ficar aqui até amanhã. Então, o que fica de dica para vocês entenderem a relação da política social com a política pública? As políticas sociais, elas também são políticas sociais públicas, porém, com características específicas, são ações interventoras na sociedade capitalista, de forma instrumental, e que vêm para atender um caráter de seletividade, de seletividade. Ela é focalizada e atende determinados grupos,
Diferente da política pública que vem para todos, sem distinção, respeitando as diferenças de forma equitativa e considerando a questão da territorialidade, nós temos as políticas sociais, que elas vêm de forma seletiva, focalizada, atendendo a determinados grupos de quem dela necessita. E ela vem materializada através de programas, projetos e prestações de serviços dentro da sociedade. Então, pessoal, estamos encerrando aqui o nosso primeiro encontro. Lembrando a vocês que, se vocês estiverem se preparando para um concurso público, não desconsiderem os conteúdos teóricos. Precisamos fazer essa relação da praxis, ou seja, a relação teoria e prática. Como é que se dá essa relação? Entendendo que, como essa teoria ela está sendo materializada dentro do mundo concreto. Tchau, tchau, até o próximo encontro.